É uma alegria falar com vocês, porque vocês são uma parte da minha esperança. Eu falo uma parte porque tem outras coisas que a gente tem que fazer pelo Brasil, mas vocês são uma parte grande da esperança que a gente ainda consegue ter de ter um país melhor. Então, eu quero, na verdade, agradecer vocês por estarem aqui. Acho que é a primeira coisa que eu queria fazer. Assim, acho que tem aí um sentimento enorme no país, que a gente precisa reconstruir esse Brasil. Todo mundo aqui, acho que todo mundo aqui é super patriota, todo mundo quer fazer e sabe que o Brasil merece uma política melhor. Então, eu quero agradecer vocês. Uma salva de palmas para vocês. O que eu vou fazer aqui é tudo que está provado que não dá certo, que é que tem uma pessoa na frente falando e um monte de gente escutando. Então, em educação, então, eu vou pedir para vocês um pouco de paciência, né? Acho que o Wellington fez aqui um bom trabalho de dar uma agitadinha, mas esse modelito de gente falando na frente, um monte de gente escutando quietinho, não é engajamento, não é assim que a gente tem que aprender, tá? Então, assim, eu acho que fica uma primeira missão aí de vocês, que a gente precisa modernizar a educação brasileira, inovando, inclusive, o formato das escolas, das salas de aula, das aulas, das metodologias e tudo mais. Mas eu vou me conformar aqui com um modelo e eu vou tentar fazer o melhor possível. Eu tenho duas vantagens a meu favor. Primeiro, que eu acho que o conteúdo é muito interessante. E o segundo, que eu tenho uma paixão enorme por isso. Assim, eu tenho uma profunda convicção que a gente só vai conseguir melhorar esse Brasil se a gente conseguir garantir educação de qualidade para todas as crianças e jovens do país. Então, assim, é com essa convicção que eu queria começar a falar para vocês e esperando que vocês também assumam essa missão de vida. A gente não vai conseguir melhorar o país, é um pouco do que eu vou falar aqui para vocês também. Então, vamos começar aqui, gente. Por que a gente está aqui falando de educação? A gente está aqui primeiríssimo lugar por causa da Joana, que mora no Maranhão e que a gente nunca vai encontrar ela. Quem trabalha com política pública educacional, muitas vezes, nem conhece as crianças que está beneficiando. Tá? Então, primeira consciência que a gente tem que ter é que essas crianças elas estão invisíveis, elas são normalmente estatísticas, e eu vou falar algumas estatísticas para vocês, e é assim que elas são conhecidas. Então, o primeiro pedido é, vamos manter a cabeça na Joana, porque ela tem direito à educação de qualidade da mesma forma que a gente teve. A gente está aqui porque a gente teve, mais ou menos, para mais para menos, a gente teve acesso à educação. Tá? Então, a gente deve, como geração que chegou até aqui, que devolver para a Joana aquilo que ela não teve de direito. Então, a gente está aqui por conta da Joana. Ela não vai ter a menor chance se a gente não entregar para ela um país melhor, e esse país passa por uma educação de qualidade. Ainda mais no futuro, quando a Joana entrar no mercado de trabalho, quando a Joana for mãe, quando a Joana for uma pessoa que estiver circulando pela sua comunidade, membro de uma comunidade, ela já é. Mas quando ela estiver mais ativa na comunidade dela, ela vai ter muito menos chance se a gente não conseguir garantir educação de qualidade para ela. Tá certo? E o que a gente vai fazer? Hoje a gente já vive uma sequência de crises no país. Não é, a gente não vive uma crise única. A gente vem, há mais de 500 anos, o Brasil tem crises cíclicas, sobrepostas, porque, em geral, as crises elas não vêm sozinhas, elas vêm crise econômica, com crise ética, com crise do emprego, com um monte de crise. E, na raiz dessas crises, tem um abandono, uma escolha que a gente fez de desenvolvimento do país, uma escolha que a gente fez de projeto de país, que é uma escolha que nunca investiu nas pessoas. A gente achou, no passado, que a gente poderia ter um país bom sem investir nas pessoas, o que é um absurdo completo. Assim, não faz o menor sentido. Qualquer um que para pensar, mas como que o Brasil nunca realmente priorizou a educação, que é a forma institucionalizada que a gente tem de investir nas pessoas? A gente nunca fez isso. Então, a gente tem crise, a gente não consegue competir globalmente. E a gente tem aqui uma situação, eu vou passar aqui por alguns dados mais econômicos, porque na área da economia a gente tem mais estudos e mais dados, simplesmente por isso. Né? Depois eu vou falar um pouquinho também do impacto social que a não educação tem. Mas olha só, aqui, eu não sei se eu consigo... tem. Aqui nesse eixo vocês têm escolaridade média da população adulta. Tá? O Brasil saiu aqui, olha só, aqui, em 1980, a escolaridade média no Brasil era menos de 3 anos da população adulta. Gente, em 1980, eu lembro, eu era pequena, mas eu lembro, Copa de 82, eu lembro lá, o Brasil perdeu aquela coisa toda. Quer dizer, não é tão lá atrás assim.
E a gente conseguiu avançar. Hoje a gente está um pouquinho mais de 7 anos de escolaridade média da nossa população adulta. Em geral, o que acontece? Os países eles aumentam a escolaridade e aumentam também produtividade. Produtividade é uma forma de você conseguir ampliar PIB, conseguir também distribuir renda, é uma forma de você crescer o país. Tá? É uma forma. Né? A gente não vou entrar aqui no mérito se é uma boa medida ou não. É só para a gente entender que nossa escolaridade ela não está conseguindo ter repercussões na produtividade dos trabalhadores. Então, você tem aqui. O Chile tem repercussão, a Coreia pra caramba, a Malásia, a China e tal. O Brasil, zero. A nossa curva é flat. Eu vou falar por que isso acontece. Tá? Aqui é desempenho dos alunos nas avaliações de larga escala. Tá? Então, aqui é aprendizagem nesse eixo. E aqui é crescimento do país. Então, vocês vejam que existe uma correlação muito forte, né? Não é causal. Não sei se vocês já tiveram essa aula de correlação causalidade, mas não é causal. Mas o Brasil está acima da curva de correlação aqui. Porque o Brasil ainda tem conseguido crescer por um modelo X e por uma situação X sem garantir educação de qualidade para todas as crianças. A gente tem conseguido crescer acima daquilo que seria esperado pela aprendizagem que a gente consegue garantir para as nossas crianças e jovens. Tá certo? Isso aqui vai acabar. Rapidinho vai acabar. Qual que é a tendência do que vai acontecer com o Brasil se a gente não conseguir crescer essa aprendizagem aqui? O Brasil vai começar a cair aqui, ó, no crescimento, como a gente tem visto. Né? Existe uma dificuldade muito grande do país crescer, porque não existe pessoas preparadas para fazer o Brasil crescer. Tá? E aí tem outros custos de não garantir educação de qualidade para todos em outras áreas. Né? O Ricardo Paes de Barros, o economista, ele acabou de finalizar uma leitura, né, uma revisão da literatura sobre os impactos da educação em diversos indicadores, e indicadores sociais e ligados às pessoas. Ah, ele vem aqui? Ele vem amanhã? Em maio, ótimo. Então, vocês façam essa pergunta para o Ricardo Paes de Barros. Então, ele tem, assim, são mais de 200 indicadores em que a educação tem um impacto muito positivo, né? Eu poderia aqui falar violência, existe uma relação muito forte entre queda da violência e aumento da escolaridade e da aprendizagem, principalmente dos jovens, quando a gente combate a evasão no ensino médio. Tem uma correlação muito forte entre educação e redução de doenças crônicas, porque as pessoas elas não conseguem se tratar, porque elas não conseguem entender a instrução do médico. Né? Então, quer dizer, quando a gente vai olhar, tem diversas dimensões da nossa vida que são impactadas pela educação e pela falta de educação de qualidade da nossa população. Tá? A gente vive aqui, olha, deixa eu só fazer aqui um destaque para a corrupção. Né? Corrupção que aí sempre é um tema muito importante desse ano, é o tema que a população brasileira elegeu como a maior prioridade para o próximo governo, vocês todos, né, combater a corrupção e tudo mais. Existe uma correlação muito forte entre educação de qualidade e combate à corrupção. Por quê? Uma população que entende os processos, entende o que está acontecendo no país e consegue acompanhar o que está acontecendo, ela faz uma coisa que países mais desenvolvidos fazem, ou os países da OCDE fazem, que é controle social. Simplesmente, traduzindo, ficar no pé do governo. A gente não fica, a gente reclama, mas a gente não atua para melhorar os processos dos governos. Então, existe aqui uma relação muito importante entre educação e diversas áreas. Então, o que a gente vem advogando no Todos para a Educação? E eu estou aqui para convencer vocês também. Né? Então, eu estou aqui para... Tem uma dupla função, viu, Fernanda e Isa? Para trazer informações para vocês, mas também para regimentar mais pessoas para batalharem pela educação do país. Por incrível que pareça, a educação é uma unanimidade. Se eu perguntar aqui, ninguém vai dizer que não é importante, mas ela não é uma urgência. A educação nunca foi prioridade do Brasil. Né? Então, a gente precisa colocar a educação como um eixo central do nosso projeto de nação. Não é simplesmente uma área importante, mais uma área importante. Ela é um eixo central de um projeto de nação que a gente ainda precisa construir no nosso país. Né? E, acima de tudo, gente, mesmo que não fosse, mesmo que a educação não tivesse esses impactos todos, educação é um direito humano, um direito fundamental
da Joana e dos 40 milhões de crianças e jovens que estão nas escolas públicas do Brasil hoje, né? Escolas privadas também, mas basicamente, principalmente as escolas públicas, né? E é uma exigência. Então, o que eu acho que a gente precisa construir agora no país é uma nova etapa, mais um capítulo em que educação não é simplesmente importante, ela é uma prioridade, porque hoje ela é uma exigência, tá? Falando um pouquinho assim sobre participação cidadã na educação, a gente passou 480 anos em que a educação tinha um limbo. O pessoal falava, tem lá o Manifesto dos Pioneiros, do Anísio Teixeira, aquelas coisas, mas era de uma elite pequenininha, não tinha um envolvimento, era muito ainda amorfo, muito episódico. Depois a gente tem aqui agora, nos últimos 20 anos, 30, 25 no máximo, né? O Wellington acompanha bem esse movimento. Começou a ter uma movimentação da sociedade em exigir, em trabalhar, em apoiar, em trabalhar junto, mas muito insuficiente, sem uma visão estratégica. A gente agora precisa entrar numa terceira fase em que a sociedade, e vocês, parte da sociedade, porque mesmo no governo ainda é parte da sociedade, é representante da sociedade, trabalha com uma visão estratégica para a gente conseguir garantir educação de qualidade para todas as crianças e jovens do país. Aqui tem mais um cálculo do quanto que está custando para a gente. Eu trouxe esse número porque a gente vai usar mais para frente. O Hanushek, que é um professor de Stanford, ele fez para 30 países esse estudo. E ele concluiu o paper do Brasil, em que ele mostra que, no caso brasileiro, se a gente aumentasse 100 pontos no PISA... Todo mundo conhece o PISA? Todo mundo sabe o que é o PISA? O PISA, ele é a avaliação internacional que é feita pela OCDE com 83 países e que a cada 3 anos eles fazem uma edição, então eles vão alternando matemática, ciências e linguagens, tá? Então é como se fosse a Prova Brasil ou o SAEB, só que mundial. Tá? E o Brasil está lá na rabeira, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Se o Brasil aumentasse, né, saltasse 100 pontos no PISA, o Brasil acrescentaria 2 pontos percentuais ao PIB todo ano. Vocês têm ideia do que é isso? A gente vive hoje uma recessão. A gente está saindo da recessão agora. Se o Brasil tivesse feito o Samuel Pessoa, que é um outro economista, que eu gosto muito do Samuel, ele fez, já tem uns 2 anos, ele fez um cálculo que bate muito com esse aqui do Hanushek, que mostra que se o Brasil, nos anos 60, tivesse priorizado a educação, o nosso tamanho, o tamanho do Brasil seria o dobro. Imagina o Brasil que seria, com o potencial que a gente tem, se a gente tivesse investido nas nossas pessoas. Com a vantagem que esse crescimento não é um crescimento concentrador. Ele é um investimento que distribui renda. É um investimento que você aumenta a classe média. Você consegue tirar as pessoas da extrema pobreza, as pessoas da pobreza, e você engorda a classe média, que é o que a gente quer. A gente quer um país com uma distribuição de classes, como se fosse o Japão, com mais classe média. Né? Com mais justiça social, mais justiça e mais oportunidades. Né? Então, esse aqui não é um crescimento que vai para o banco, né? Para os bancos. Isso aqui é um crescimento que vai para as pessoas. Então, que eu acho que é um pouco do que... qual que é o país que a gente quis no passado? Não era esse. A gente fez essa opção. A gente não fez a opção por esse país. Só que a gente tem condições de fazer essa opção agora. Né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Por que a gente tem que fazer isso agora? Eu brinco que assim, a minha mãe não ter feito nada é perdoável. Eu não fazer nada é imperdoável. Vocês fazerem nada é imperdoável. Por quê? Primeiro que hoje o Brasil tem monitoramento. O Brasil tem o 2º maior sistema de avaliação da educação do mundo. A gente sabe, com vírgulas de exatidão, qual que é a aprendizagem das crianças, em qual escola, em todas as escolas brasileiras. Isso foi uma coisa muito boa que os 13 anos do PT fizeram no Ministério da Educação, e eu acho que a gente tem que dar esse crédito ao Fernando Haddad. Ele colocou avaliação em todas as escolas. A gente sabe exatamente o que está acontecendo em termos de aprendizagem em todas as escolas brasileiras. A gente tem essa informação, a gente tem o censo escolar, que diz, inclusive, qual que é o nível socioeconômico do aluno, o que o professor está fazendo, quantos livros tem naquela escola. A gente acompanha isso. O censo é anual, a Prova Brasil é a cada 2 anos. A Prova Brasil, ela não é amostral, ela é censitária, gente. A gente tem essa informação para todo mundo. A gente não tem a menor desculpa de não fazer. A gente sabe exatamente
Como que está a educação brasileira e o que a gente tem que fazer? A gente tem as políticas de base. Aqui eu acho que é importante falar um pouco sobre isso. O pessoal vai falar assim, mas o que o Todos pela Educação ficou fazendo esses anos todos? Caramba, a educação está melhorando, vou falar aqui um pouquinho, né? O que está acontecendo que a gente não está conseguindo avançar? A gente passou por um período, nos últimos 15 anos, construindo as políticas de base que agora a gente tem. Por isso que elas não são mais... Por isso que a gente não tem mais desculpa para não avançar. A gente tem um sistema de financiamento organizado que é o Fundeb. Foi um trabalhão fazer isso, gente. Uma puta de uma briga. A gente tem a Base Nacional Comum Curricular que vai começar a ser implementada agora. Então, a gente agora sabe o que os alunos têm direito de aprender em cada ano. A gente tem a ampliação da matrícula que até... Vocês viram aqui a escolaridade média. Né? Quando eu nasci na década de 70. Quando eu nasci, metade das crianças da minha idade não iam para a escola. Eu era a metade que foi para a escola. Nos anos 70. Então, a gente conseguiu fazer algumas políticas. A avaliação está aqui também, a gente sabe. Então, o Brasil ele conseguiu fincar algumas estruturas para fazer com que a gente sustentasse uma nova base para as nossas próximas políticas educacionais. A gente tem as evidências. Se tem uma área que é estudada, é a educação, gente. Assim, é uma coisa impressionante o que tem de evidência, de estudo de impacto. Né? O Eric trabalhou lá em Goiás, ele sabe a quantidade de estudos que existem e que a gente tem as evidências das políticas que funcionam. A gente sabe, e eu vou falar um pouco sobre isso também. A gente tem as evidências, tem várias áreas. Eu nem me arrisco a falar de outras áreas, porque eu estou na bolha da educação. Mas tem outras áreas que eu imagino que não tenha tanta evidência. Você não sabe muito bem, você ainda tem que testar. Em educação, a gente não tem muita desculpa. A gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer. Para mudar de patamar, a gente sabe. Lá para frente, talvez a gente não tenha tanta clareza, mas aquele básico para a gente realmente avançar, a gente sabe. A gente tem as experiências exitosas aqui no Brasil e fora do Brasil. Não é que, puxa, mas é que ninguém foi para Marte antes. Não. Aqui no Brasil, a gente tem o caso, vou mostrar para vocês o caso do Ceará. A gente tem aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Então, países que fizeram um grande avanço e dentro aqui do Brasil também estados que fizeram um grande avanço. Então, assim, não é uma coisa impossível. E a gente tem recursos. A gente tem todos os recursos que a gente sonha? Não. Mas a gente tem 6% do PIB investido em educação, garantidos. Tá? Então, a gente tem recursos para avançar. A gente tem recursos para conseguir fazer com que a situação que a gente tem hoje cresça e melhore muito mais do que a gente tem hoje. Tá? Então, não temos desculpas para não avançar em educação. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente está numa situação que vai ser muito difícil explicar para as próximas gerações por que a gente não fez a nossa parte. Só que a gente não tem urgência. Acho que esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. A gente sabe que a educação é importante. A gente tem todas essas condições aqui, mas a gente não tem a menor urgência para realmente avançar em educação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou dar 3 dados só de diagnóstico para vocês terem, acho que na cabeça, porque acho que todo mundo que quer reconstruir o Brasil tem que saber esses 3 dados de cor. De cor. Primeiro, 55% das crianças de 8 e 9 anos, porque terceiro ano do ensino fundamental são crianças de 8 e 9 anos, 55% das crianças não estão alfabetizadas no Brasil. Não estão alfabetizadas. Vocês conseguem imaginar vocês, com 8 anos, 9 anos, não estando alfabetizados? É isso que acontece com a maioria das crianças brasileiras. O pessoal do Renova vai mandar. Eu vou dar um exemplo, porque senão a gente fica na estatística, entendeu? A gente fica ali no número dos 55. Eu vou mostrar para vocês o que significa não estar alfabetizada. São crianças que, essas 55% de crianças no Brasil, não conseguem colocar o X no C, no pipoca. Elas não conseguem identificar a palavra pipoca. Não estou falando de Anhanguera, sei lá, ou Araraquara. Não estou falando de palavra difícil. Estou falando de pipoca. Tá? 55% das crianças não conseguem escrever a palavra porco quando elas veem essa figura. Então, é esse o analfabetismo de crianças de 8 e 9 anos. Eu quero dizer assim, é justo? É justo isso, gente? É justo ter mais da metade das crianças que não sabem fazer isso? Outro dado para vocês. 93% dos jovens que concluem o ensino médio no Brasil, tá?
Só um dado paralelo aqui. 65% dos jovens concluem o ensino médio até 19 anos, tá? Mas uns vão lá no EJA, tal, terminam os estudos assim. Dos que concluem o ensino médio, 93% não têm aprendizagem mínima adequada em matemática. Aqui mais um exemplo. O que significa? O que esses 93% não conseguem fazer? Eles... só 10%, menos de 10% conseguem resolver esse problema aqui, que é uma regra de 3. No final do ensino médio. Esse é o aluno que a gente está entregando. É isso que a gente fez com ele. Vou te falar, é uma puta sacanagem. Desculpa o meu francês. É uma puta sacanagem que a gente está fazendo com esses jovens. E aí a gente vai falar o seguinte: não, mas tudo bem, mas aí o meu filho, o filho do banqueiro, ou sei lá, a elite, né? Então a gente é uma elite. A elite está salva dessa estatística. A gente está bem porque a gente está colocando nossos filhos numa escola boa, hoje está conseguindo com muito custo, né, fazer alguma coisa. Os 10 melhores alunos brasileiros estão no mesmo patamar dos 10 piores do Vietnã. Gente, não estou falando de Coreia do Sul, Finlândia, que está sempre na imprensa, que é super bacana e tal. Priscila. Isso aqui é PISA. Eu vou mostrar aqui, que isso aqui é PISA. Olha aqui. Isso aqui é a distribuição dos alunos brasileiros. Isso aqui são os melhores. Esse aqui são os piores, certo? Os nossos 10% melhores, que essa pontinha aqui, está em linha com os 10% piores do Vietnã. Isso aqui é PISA, a avaliação internacional que eu falei para vocês. O PISA são alunos de 15 anos. Obrigada por ter me lembrado. O PISA, ele avalia alunos de 15 anos do mundo inteiro. Tá? Oi? Aqui é público e privado. Não, aqui é público e privado. Gente, posso aproveitar para falar uma coisa? Escola privada no Brasil é uma porcaria. É uma porcaria. Sabe por quê? Porque o resultado que eles têm é muito abaixo do que eles poderiam ter com uma criança que é bem nutrida, que tem livro em casa, que tem todas as condições e não entrega. Assim, o Delta, tem o Chico Soares, que é um professor da UFMG, ele é o responsável pelos estudos de valor agregado, né? Que é aquilo que a escola coloca para além daquilo que a criança aprende e traz de casa. Metade, só para vocês terem isso na cabeça, metade de qualquer avaliação, e metade não é uma aproximação, é meio isso mesmo, assim, é 50% mesmo. 50% do resultado de uma avaliação de aprendizagem, metade é o que a criança traz de casa. De casa que eu estou dizendo é o seguinte: ela viaja, ela está ouvindo rádio, ela está conversando com a mãe no jantar, ela está olhando ali o livrinho que está ali na mesa. É isso, assim, são coisas que a gente aprende na vida. A outra metade é aquilo que ela aprende na escola, tá? A escola particular brasileira, ela acrescenta muito pouco, porque a criança ela aprende bastante já em casa. Então, a escola pública e a escola privada, no valor agregado, elas estão agregando o mesmo em média. Então, vamos parar de falar que a escola privada é melhor que a escola pública. Isso é um mito gigantesco que a gente fica perpetuando, porque a gente acha que o resultado final ele é a medida da qualidade da escola. Não é. O resultado final é a medida da qualidade daquilo que a criança aprendeu em casa e fora de casa, e na escola. Então, essa é a situação que a gente tem no país. Eu só vou dar esses 3 dados para vocês de resultado final da nossa educação. Quero dizer assim, dá para a gente continuar com essa situação? Assim, dá para a gente continuar a viver num país que faz isso com as nossas crianças e jovens? Porque a gente está numa bolha que parece que as coisas estão melhores, mas não estão, gente. Então, vamos pegar esses dados. Eu vou fazer, assim, gente, pelo amor de Deus, tem uns economistas aqui, tem um pessoal que... Eu não quero ser malhada, tá? É uma licença poética que eu vou fazer aqui, tá certo? Por favor, não coloquem na imprensa. Mas vamos imaginar que ao invés de 55% de criança analfabeta, a gente tivesse 55% de inflação por mês. A grita que ia ser, o desespero que ia ser, a vontade urgente de poder mudar as coisas. Imagina que, em vez de 93% de jovem que não aprende matemática, que a gente tivesse 93% de morte depois de cirurgias. Assim. Então, você entra numa cirurgia, você tem 7% de chance só de viver. O que seria? Assim, está mexendo com a tua vida. Você ia ficar... Todo mundo ia ficar desesperado de poder mudar esse negócio.
Ao invés do Brasil estar entre ter os 10% piores alunos, o Brasil tivesse entre os 10% melhores PIBs. Um país de 214 milhões de habitantes está lá com PIB pitititico. O que ia ser? Né? Hoje o Brasil é o 8º maior PIB. Então, assim, você tem uma situação em que a educação, apesar de ser tão central, tão fundamental, com um impacto potencial positivo tão enorme em diversas áreas, a gente está entregando esse resultado aqui. É isso que a gente está conseguindo entregar. Isso aqui é um resumo da situação educacional brasileira, tá certo? Sem nenhuma urgência para mudar. Então, assim, minha primeira... Ou primeiro não, acho que eu já fiz alguns apelos aqui para vocês. Assim. Mais um apelo, gente, vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Vamos colocar a educação como realmente uma prioridade do Brasil. Não só mais uma área importante, não, realmente precisa melhorar a educação. De fato. Gente, vamos correr atrás desse negócio, porque a gente está morrendo como país. A gente está morrendo como país mesmo. A gente está matando essas crianças, a gente está matando a Joana. Tá? Então, vamos só fazer uma pausa de esperança. Então, assim, beleza, a gente avançou um pouquinho, tá? Não é que a gente só fez coisa errada. A gente avançou. Então, aquilo que eu falei, escolaridade, a gente avançou bastante. O Brasil deu um salto em pouquíssimo tempo. A gente sabe fazer. Políticas massificadas, a gente sabe fazer relativamente bem no país. Então, assim, coisas que são para todo mundo, vai lá, essas políticas de um tamanho só, né, de você vai lá e massifica uma determinada política, a gente não é ruim, não. A gente conseguiu fazer um salto muito grande aqui. Então, a gente conseguiu avançar bastante em escolaridade. Assim, estar na escola, a gente conseguiu avançar até bastante no país. Agora, qualidade. Aqui tem uma outra boa notícia, tá? Para a gente não ficar com nenhum tipo de complexo, tá certo? Então, a gente conseguiu... Aqui é do 1º ao 5º ano. Do 1º ao 5º ano, o Brasil conseguiu também... Está vindo, a gente não está acostumado com isso, né? Mas vem delegações do mundo inteiro visitar o que está acontecendo no Brasil do 1º ao 5º ano. Isso é muito bacana o que está acontecendo. Então, do 1º ao 5º ano, que a gente chama de Fundamental 1, antigo primário, na minha época ainda era primário. No primário, ou Fundamental 1, que é como a gente chama hoje, o avanço foi esse. Né? O vermelho virou amarelo, o amarelo virou verde, e o verde claro virou verde escuro. Né? Então, isso aqui é IDEB. IDEB, para quem não sabe, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Brasileira. Ele tem uma escala de 0 a 10, e a meta do quinto ano é IDEB 6. Então, a gente tem aqui o Brasil ficando cada vez mais verde. Né? Vocês conseguem enxergar aqui a legenda? Então, vermelho é de 0 a 3, 3 a 4 é rosa, 4 e 5 é amarelo, 5 e 6 é o verde claro, e mais que 6, o IDEB mais que 6 é o verde escuro. Olha como a gente está conseguindo esverdear o país. Então, está melhorando no Fundamental 1, tá certo? Depois a gente pode discutir o porquê que isso está acontecendo. Agora, a gente vive vamos localizar a crise da educação. A crise da educação não é uma crise da educação inteira. As crianças estão na escola, o 5º ano está aprendendo, né, até o 5º. O que a gente tem é uma crise na aprendizagem no Fundamental 2 e no ensino médio. Se a gente for localizar qual que é a briga, o que a gente tem que realmente se unir e brigar pelos alunos, é o Fundamental 2, que é o antigo ginásio, para quem é dessa época, e o ensino médio é o colegial, né, o antigo colegial. Essa é a crise que a gente tem que resolver no país, tá certo? Aqui é PISA, voltamos para o PISA, que é a avaliação internacional. Então, vocês vejam, aqui é alunos de 15 anos. A gente deu uma crescidinha em matemática e agora está caindo em matemática. Leitura, a gente está estagnado. Ciência, a gente deu uma melhoradinha e estagnou também. Nós somos eu nunca sei falar esse número, 68º? Tipo, reprovei total. 68º de 73. Vou fazer diferente. Nós somos o 68 de 73. Somos o 62 de 73 em leitura e somos o 68 em 73 em ciências. Então, assim, a gente está na rabeira do mundo mesmo, tá? Então, assim, vou fazer um zoom in agora. Então, essa é a situação quando a gente olha a situação do Brasil no mundo, tá certo? Pronto?
Aí a gente fala assim, poxa, mas é que o Brasil é um país pobre, um país que começou tarde, de fato. A gente começou tarde a colocar as crianças na escola, a gente começou tarde um monte de outras políticas de base, aquelas que eu comentei antes. Tudo bem. Só que países que têm o PIB per capita, não é o PIB total, porque também tem que olhar o PIB per capita. Países que têm uma população tão ou mais pobre do que o Brasil está conseguindo avançar mais. Tá? Então, aqui, só fazer um destaque aqui para Colômbia e Peru, que são países que já cresceram bastante e que tiveram um salto importante no PISA. E são aqui nossos vizinhos. Tá certo? Agora eu quero passar com vocês, que é o seguinte, que é o que mais importa. Tá? A gente, em geral, nos jornais, a gente fica sabendo até aqui. Né? Tá aqui, em geral, tem bastante matéria. O Brasil está em 68º, acertei. A gente tá caindo em matemática, a gente está estagnado no Fundo 2. Isso aqui são as notícias que a gente sempre ouve. Daqui em diante, quero discutir com você o seguinte. Como que a gente chegou nesse ponto? Tá? Existe uma lógica. E eu quero provar para vocês que o nosso plano é um plano de dar errado. Tá? E a gente está indo super bem no plano de fazer tudo para poder chegar nesses dados. A gente está fazendo direitinho o plano de dar errado. Tá? A gente está fazendo direitinho. Cara, a gente é super bom nisso. A gente é super eficiente em manter esse plano de realmente dar errado. Tá? Primeira coisa. Uma brincadeira aqui. Eu fico sempre imaginando assim, se aquela história idiota, né? Assim, se desse um ET, aqui, nossa, quem são aqueles que formam as futuras gerações? Ah, são sábios. Exatamente. Aqui no Brasil, a gente faz exatamente o oposto. Gente, a gente tem professores na sala. Eu sou super solidária com o professor. A gente precisa ajudar o professor na sua profissão. Mas não dá mais para a gente continuar a atrair para a carreira docente os piores alunos da educação básica. Não dá mais. Tá? Se eu sair daqui provando para vocês e colocando na cabeça assim, essa é a primeira missão de uma futura legislatura no Congresso Federal. Para quem está aí se candidatando a deputado federal, está aqui uma tarefa enorme. Tá? E eu vou dar um pouco da minha sugestão de solução para isso, que passa pelo Congresso. Isso. Exatamente. Isso é pedagogia e licenciatura. Né? Então, deixa eu só explicar esse gráfico primeiro, aí eu comento. Então, 70% dos que ingressam na carreira, já na formação, o Marrafon, que está lá no fundo, que foi secretário Mato Grosso, ele sabe exatamente o que eu estou falando. Assim, o que é você contratar para a rede professores que eles não aprenderam na educação básica. Eles estão naquela estatística de 93% que não aprendeu matemática. Eles provavelmente também estavam naquela estatística de 55% de crianças que não estavam alfabetizadas com 8 e 9 anos. Tá? É isso que é muito grave. Então, 70% abaixo da média. Gente, a nossa média do Enem é super baixa. Tá? Já é super baixa. Então, 70% está abaixo. 20% dos que ingressam nos cursos de pedagogia e licenciatura são alunos que não poderiam requerer o diploma de ensino médio. Eles têm um desempenho tão baixo que eles não poderiam ter diploma do ensino médio. 20% dos que estão entrando. Tá? E aí, que o nosso colega estava falando, olha, tem várias coisas que explicam isso. Assim. E tem uma explicação que é muito boa, que é um sinal positivo que o Brasil vem dando, que é o seguinte, grande parte, mas assim, a larga maioria desses alunos, eles são a primeira geração que estão ingressando no ensino superior das suas famílias. É a primeira geração. Eles nunca tiveram outra chance. E, de fato, são cursos baratos. E deixa eu fazer aqui também uma cutucada na iniciativa privada. 85% da formação de professores no Brasil é feita pelas instituições privadas de ensino superior. Tá? Com dinheiro público, uma grande parte com dinheiro público aqui, com FIES. Esses cursos são de péssima qualidade. Eu vou falar sobre os cursos também, na sequência. Mas então a gente está conseguindo colocar para dentro da carreira os piores alunos do ensino médio. A gente não tem esse gráfico no Brasil. Eu importei esse gráfico do Chile. Tá? Eu dou as minhas duas mãos que o gráfico do Brasil é muito parecido com esse. Tá? Se a gente pudesse fazer esse gráfico, seria
quase a mesma coisa, tá certo? O que é esse gráfico? Aqui você tem nesse eixo a avaliação do professor. Então, assim, se o professor ele é bom, se ele está conseguindo tirar um aluno de uma situação, ele consegue deslocar com a aprendizagem esse aluno. Tá? É o quanto que ele agrega de aprendizagem para os seus alunos. O Chile tem avaliação de professor. O Chile ele avalia professor. Tá certo? Então, a gente tem esse eixo no Chile. No Brasil, a gente não tem. Tá? Mas no Chile, a gente tem por professor. E aqui é o desempenho dos seus alunos. Desculpa. Aqui é a nota que o professor tirou no Enem chileno, tá? É o PCU. Então, assim, o equivalente ao Enem chileno, o equivalente no Chile ao nosso Enem, tá certo? Então, olha como você tem uma correlação enorme entre a nota que ele tirou no Enem, o quanto que ele aprendeu na educação básica. Gente, com todas as críticas do Enem ser um bom medidor de aprendizagem, tem um monte de defeito, tá? Mas é um indicador que a gente tem, tá certo? Então, o aluno, quanto mais ele aprendeu na educação básica, melhor professor ele foi. Até um determinado ponto. Depois, isso aqui se espalha. Por quê? Isso aqui é formação. Aqui é formação que o professor teve e tem as características pessoais. Certo? Tem aquele professor que não desiste dos seus alunos, enfim, aí tem uma série de outras características. Mas até um determinado ponto, você tem aqui, muito juntinho, aquilo que ele foi na educação básica e aquilo que ele está sendo como professor, tá certo? Então, aqui vem uma primeira proposta como sugestão para vocês, né? A Isa, a Fernanda pediram para a gente também trazer qual que é o trabalho do legislativo, principalmente para os próximos anos na educação. A gente vem advogando no Todos para a Educação que a gente precisa ter uma nota de corte no Enem para quem vai ingressar na carreira docente. Essa nota de corte ela pode ser progressiva. O Chile está fazendo isso. Outros países também já fizeram, outros estão em processo de fazer isso. É uma sinalização importante de valorização do país para a carreira docente. Olha, a gente valoriza e por isso que a gente quer melhores alunos da educação básica para a carreira docente, mas claro que a gente também tem que mexer em outros pontos, como o salário de professor. O que a gente defende tem um pacote de medidas para melhorar a carreira docente no Brasil, para mudar de patamar a carreira docente do Brasil. Entre as medidas, mas obrigada por ter me feito essa ressalva, entre as medidas, a gente precisa elevar a nota de corte do Enem, precisa melhorar o salário, tem melhorar condições de trabalho. A gente tem lá um trabalho no Todos para a Educação que chama Profissão Professor. São 10 medidas. Então, quem quiser realmente batalhar pela educação no Congresso, a gente tem lá 10 medidas para a gente poder mudar no Congresso no ano que vem, tá certo? A situação salarial, a gente está justamente, estava comentando com alguém aqui na frente, com a Mércia. A gente está conduzindo agora uma pesquisa no Brasil inteiro para entender o salário dos professores e o quanto que a gente precisa melhorar o salário do professor para poder melhorar a atratividade para a carreira, mas não é em qualquer lugar, não é em todos os lugares. Em geral, são nas grandes metrópoles em que o salário ele é muito mais achatado do que no interior dos estados mais pobres mesmo. Assim. Eu sempre cito, eu voltei recentemente de uma visita ao interior de Sergipe, que deve ser parecido com o interior da Alagoas. É isso, assim, no interior de Sergipe, as professoras são o maior salário da cidade. Então, não é só salário, é uma série de outros fatores. Por isso que eu falo, são 10 medidas que a gente tem que tomar e que elas não são iguais para todo mundo. Se tem uma coisa também que a gente tem que colocar na cabeça é que medidas únicas no Brasil, num país desigual, diverso, um país que tem níveis de desenvolvimento muito, muito díspares no país inteiro, medidas únicas, gente, é jogar dinheiro no lixo. A gente não vai conseguir nunca avançar. Isso aí não é só para a educação, tá? Isso aí serve para as outras políticas também. A gente precisa começar a... Eu vou usar uma palavra em inglês, desculpa, porque eu não sei uma outra em português, mas a gente precisa montar clusters. Isso aí é para qualquer política social, a gente precisa fazer isso. Você tem que clusterizar e criar políticas adequadas para cada característica específica que a população tem ou que a situação tem, tá certo? Então, deixa eu avançar aqui. Então, a gente atrai os piores alunos do ensino médio, tá certo? Aí esse aluno vai lá para Croton, São Marcos, sei lá, a gente bota esses alunos no ensino privado com muito esforço, gente. É muito esforço
que essas meninas e meninos estão fazendo para poder pagar a mensalidade, por mais que seja uma mensalidade mais baixa, mas é muito esforço. Aí, esse menino, essa menina, recebe uma formação horrível. Por quê? Porque a gente não valoriza o professor, a gente acha que dar aula é super fácil. A gente dá qualquer formação, bota o professor lá na frente dos alunos, ele vai lá escrever umas coisas na lousa e está tudo certo. Não está dando certo, para começo de conversa, e qualquer um que já deu aula, acho que alguns de vocês já deu aula aqui, sabe que é super complexo ser professor. Quando você realmente batalha para que todos os seus alunos aprendam, é muito complexo, é muito difícil fazer isso. Então, a formação do professor tinha que ser como a formação que a gente espera de um médico, de um engenheiro, tá certo? Só que aí a gente vai lá e aqui a carga total de aulas de um professor no Brasil, aqui a carga total de aula de um professor em Singapura. Singapura é um país que tem uma excelência em formação de professores, tá? O que ensinar e como ensinar, que é o elemento central da formação de um professor, vocês vejam que em Singapura é o grosso aqui da formação, certo? No Brasil, é bem menos. No Brasil, o futuro professor, ele tem mais os fundamentos teóricos. Então, a formação de professor é mais explicando para ele por que da aula, por que ele é professor, por que das coisas. Gente, nada contra, não estou falando que aqui tem que zerar. Mas concordam que o balanço tem que ser outro? Concordam que a gente precisa preparar esse professor para dar aula? Gente, é super difícil dar aula. Se a gente não ajudar esse professor tem o que a gente tem visto hoje. Burnout, estresse, tá? Professor ficando doente no país, porque é muito complicado se você não der formação para esse professor, tá? E por isso que a gente tem os resultados que a gente tem, tá certo? Então vamos lá com o nosso plano de dar errado, tá? Então a gente colocou os piores alunos do ensino médio para dar aula, a gente deu uma formação que é um lixo, que não serve para dar aula. Aí, o nosso aluno no Brasil, ele fica 4 horas e meia em média na escola, tá? A média dos países OCDE é 6, 7 horas. É 6,7 horas que eles ficam na escola, tá certo? No Brasil é 4 horas e meia. A nossa legislação prevê 4 horas, como o mínimo, que é um absurdo ter 4 horas, tá certo? Só que, porque o professor é mal formado, a escola é mal gerida, um monte de coisa, isso aqui também são médias, tá, gente? O Marrafão lá tem uma escola, tem as escolas maravilhosas, né, Marrafão? Mas o que a gente tem de média de exposição à aprendizagem? Então, o aluno fica pouco já, tá certo? Ele já fica pouquinho na escola. Aí, em atividades que ele está engajado na aprendizagem, o aluno brasileiro fica 1 hora e 44. Tá? O benchmark internacional é você ficar 85% do teu tempo na escola, você está engajado em atividades que você está aprendendo alguma coisa. No Brasil é 33%. Então, a gente tem uma situação em que, então, de novo, professor não é aquele que não aprendeu. Mal formado. O aluno fica pouco tempo na escola e pouquíssimo tempo de exposição à aprendizagem. Gente, fala sério, o brasileiro é um gênio, porque você ainda tem aluno que aprende com essa situação toda, é porque realmente, cara, a gente tem um puta potencial. Tem uma imagem que eu gosto, que é o seguinte, a boa notícia disso tudo é que se a gente está fazendo isso tudo, quer dizer, ou está fazendo quase nada, e a gente ainda tem gente que aprende, a gente está tratando a educação com chazinho de camomila. Se a gente der o remédio certo, olha o potencial que a gente tem de realmente avançar. Eu não sou... Tem gente que fica brava comigo, assim, que fala, você é muito otimista. Eu sou otimista, porque eu acho que a gente está fazendo tudo errado. E está dando um resultadinho. Cara, se a gente começar a fazer certo, a gente tem um potencial de realmente dar um resultado, de mudar de patamar na educação, que é muito grande. Tá? E aí, continuando aqui com o nosso projetinho de dar errado, esse professor tem uma... porque é mais difícil você garantir a aprendizagem dos alunos de baixa renda, tá certo? Eu não vou, porque aqui precisaria ficar explicando muito isso, mas é muito mais difícil você dar aula para crianças mais pobres. É muito mais desafiador, é muito mais difícil, tá certo? Então, os alunos do nível socioeconômico mais baixo, os professores conseguem cobrir só 22% do currículo. E do nível socioeconômico mais alto, os professores conseguem cobrir 81%. Tá? Então, o resultado desigual que a gente tem entre pobres e não pobres vem um pouco disso. Então, quer dizer, não é que o aluno pobre não consegue aprender. Gente, ele não teve nem oportunidade de aprender, ele ficou pouquinho na escola, ele teve pouco tempo de exposição. E o pouquinho de tempo de exposição, o professor dele só cobriu 22% do currículo.
Aí a gente faz a prova Brasil, que é uma prova que ela não está calibrada pelo socioeconômico e nem tem que estar. Aí você fala, poxa, mas o aluno pobre não aprende. Gente, ninguém ensinou, ele não teve nem oportunidade de aprender. Tá? Então... E aí, para finalizar mesmo o nosso projeto de dar errado, as escolas são muito mal geridas, porque em 75% dos municípios, o diretor ainda é apontado politicamente. O diretor de escola é o cabo eleitoral, sei lá o quê, enfim. Então, assim, a gente tem uma situação em que, diretor de escola, eu sou gestora de ONG. É muito, mas assim, infinitamente mais simples do que gerir uma escola. E eu já fiz 1 trilhão de cursos, já fiz um monte de formação, já frequentei um monte de coisa e tal. Diretor de escola não faz nada. Né? Então, tem lá de indicação política, bota lá o cara para gerir escola, que é uma instituição muito complexa de se gerir. Eu estou falando assim, o projeto de dar errado, porque a gente precisa transformar o projeto de dar errado em um projeto que vai dar certo. Então, para cada desafio que eu coloquei aqui, para explicar os números da educação básica, tem soluções. Tá? Bom, e 27% passa por algum tipo de formação, tá? Agora, do total. Não, do total, mesmo não indicado politicamente. Mesmo aquele que passou por algum tipo de seleção, de concurso tal, assim, tá tudo nessa estatística. Bom, agora vem o próximo capítulo. Então, assim, primeiro, educação é vital. Educação é uma questão de sobrevivência do país. Depois, como está a situação da educação brasileira? Está muito ruim. Por que está muito ruim? Expliquei com alguns indicadores aqui por que a gente está nessa situação. Agora a gente vai passar para a quarta parte, que é, tá bom, mas é possível mudar? Assim, dá para a gente fazer alguma coisa? Porque, poxa, é super complexo, tem coisa para caramba. Tá. Primeiro, falar rapidamente. Eu podia ter colocado, inclusive, o caso de Goiás também, que também fez. Assim, a gente teve alguns casos no Brasil, tá certo? Eu vou colocar o primeiro caso do Ceará. Numa república federativa como o Brasil, cada estado a gente poderia considerar como um país. Assim, é um país. Então, são países dentro do Brasil que conseguiram avançar muito na educação. Então, o Ceará, aqui, o IDEB do Ceará nos anos iniciais, tá? O 5º ano. Era o 18º, isso aqui em 10 anos, gente. Outra coisa que eu queria sair daqui, se eu conseguir convencer vocês disso, eu já estou feliz. Que educação não precisa de 30 anos, dessa história de que a gente precisa. Claro que ela é um processo de longo prazo, mas ela não. A gente não parar com essa história, porque essa história de 30 anos é o que faz os gestores se esconderem atrás desse número e não fazerem nada. Ah, não, mas sabe o que quer? Que demora mesmo. Não demora tanto. O Fred está lá no fundo, ele também fez parte de um processo de transformação em Goiás em 4 anos, né, Fred? O Zé Fred está lá no fundo junto com o Eric. Então, eu trouxe aqui de Ceará. 18º para 5º. E subindo. Gente, o Ceará é o 23º de 27 em PIB per capita. É um estado pobre. Pobre. Das 100... isso aí, para mim, é um dado que eu fico feliz quando eu penso nele. Das 100 melhores escolas. Pega todas as escolas públicas brasileiras. Coloca no ranking. Das 100 melhores, 76 estão no Ceará. Não é lindo isso? Eu acho lindo esse número, porque é um estado pobre. Boa. É isso. Cara, é possível. Quem é do Ceará? Aê, boa. Depois a gente vai falar como é que foi isso aí. Eu sei, tá. E aqui é o mapa do Ceará. Então, lembra do mapa do Brasil? Mas olha como o mapa do Ceará ele avançou muito mais em 10 anos. É demais. Pernambuco, agora vamos pular lá para ensino médio. Tá? Ensino médio, Pernambuco também saiu de 18º em 2005, chegou em 1º em 2015. Quem é de Pernambuco aqui? Tá? Então, é possível. E olha, ensino médio é uma etapa que o Brasil está caindo o resultado. E Pernambuco conseguiu crescer. Depois, nas perguntas, enfim, na nossa convivência depois aqui, a gente pode discutir mais a fundo esses cases. O que aconteceu lá? Tá? E Rio de Janeiro, aqui é um caso diferente, porque é um caso em que também, numa gestão, aqui é a gestão do Risolia, tá?
ele saiu de 23º, foi para 15º, chegou em quarto e agora está caindo de novo, está sendo desmontado. Eu podia falar vários exemplos. Goiás é um exemplo, gente. Desculpa, Zé, né? Está sendo descontinuada, muita coisa está sendo descontinuada em Goiás. Minas Gerais, muita coisa sendo descontinuada. Tá? Então, assim, a gente tem assim, subidas com esforço gigantesco. Gente, o Risolia, quando fez isso aqui, o Zé Fred e o Eric Jacques, quando estiveram lá em Goiás, para fazer a subida que Goiás fez também, que eu também podia ter trazido aqui, cara, qual que foi o esforço de vocês, né, Zé? Gente, é muito esforço. Aí vem a gestão seguinte e descontinua. Tá? Em 4 anos, gente, é bem difícil fazer isso, mas dá para fazer. Acho que a boa notícia é... o que eu quero comunicar mais aqui não é o que é difícil, é que é possível fazer. E o que a gente precisa fazer para avançar? Assim, lições macro, depois eu vou descer mais um pouco. Primeiro, uma estratégia sistêmica. Gente, qualquer coisa complexa para avançar precisa ter uma estratégia, certo? O que a gente faz no Brasil? A gente... sabe o que eu acho? Eu acho que os jovens estão desinteressados. Eu vou pintar as escolas e vou botar uns puffs nas escolas, porque aí o jovem vai ficar mais interessado. Não, é verdade. Isso não é... Tem muita gestão que é assim... eu vou apostar em tal coisa. Como se a gente não tivesse evidência, como se a gente não soubesse o que realmente funciona. Tá? E aí não tem estratégia. A gente simplesmente sai fazendo, aí a próxima gestão entra... isso aqui não está funcionando. Gente, mas acabou de começar. Nada... O que você tem que fazer? Você sabe o que é PDCA? Todo mundo conhece o PDCA? Então, o PDCA é uma ferramenta de gestão que você planeja, aí você faz, aí você avalia o processo, vê o que deu errado, o que deu certo, checa, e aí você refaz os processos. Você não abandona cada vez que dá errado, você vai abandonando, imagina? Você tem que promover melhorias constantes. Para isso, você tem que ter uma estratégia sistêmica, você tem que ter ideia do todo que você tem que mexer e traçar uma estratégia, um plano de ação para isso. E aquilo que eu acho que toca muito em vocês é prioridade política. A gente não tem a menor prioridade no Brasil. Tá? Então, vou partir daí. O que é ter prioridade política? É montar um time de excelência. Outro ponto, o que é prioridade política? É sustentar processos de mudança e aqueles que são difíceis. Quando o Risolia fez aquele aumento no desempenho do Rio de Janeiro, ele sofreu pra caramba. Quando você tem casos de secretários que são sepultados nas ruas, as pessoas carregam o caixão do secretário, é super difícil. Mas depois que você passa por isso, você tem que manter. É difícil mesmo, gente. Qualquer mudança, assim, gestão de mudança, todo mundo sabe. Assim, mudar significa deslocar as pessoas do lugar onde elas estão. Sempre vai ter resistência. O que a gente tem vivido hoje? Melhorias homeopáticas para não mexer muito com ninguém. Cara, isso não vai fazer a gente mudar de patamar. É isso que nos trouxe até aqui. Então, sustentar essas mudanças. E dar continuidade e progressividade. A gente tem mais de 700 municípios no Brasil que, depois de uma gestão, os seus resultados caem. Depois de 4 anos trabalhando na rede, você tem um resultado que cai. Então, a gente tem que criar um sistema de progressividade dos resultados. Tá? O que não é prioridade política? Tá? É falar que o meu slogan minha gestão é pela educação. Eu estou cansada, juro por Deus, assim, eu estou cansada de assistir abertura de governadores em atos, em projetos, em programas, porque na minha gestão, educação é prioridade. Anunciar que é prioridade não é prioridade. É óbvio isso, gente, mas é impressionante como... Por trás desse discurso, as pessoas estão conseguindo criar uma certa ideia de que tem prioridade, mas não tem. Não tem. E executar um orçamento. Eu também ouço muito isso, assim, poxa, mas o Brasil investe 6% do PIB em educação. O Brasil prioriza a educação. Não! Executar um orçamento não é priorizar. Investir mais, simplesmente, não é priorizar. Essa é a parte mais simples até de você fazer. O difícil é você conseguir alocar direito esses recursos e conseguir resultado. Não é ser eficaz. É super complicado. E por que não é prioridade? Vocês que estão entrando no mundo político, alguns de vocês já são do mundo político. Por que não é prioridade? Porque acho que a gente tem que entender o porquê das coisas. Por que a gente chegou até aqui, tá certo? Primeiro, porque o custo de não mexer é super baixo.
Sim, o governador, o prefeito, aquele que não fez muita coisa, ele vai sobrevivendo no sistema. E, no entanto, o custo de promover a mudança de verdade pode ser muito alto. Isso é uma coisa que vocês têm que saber. Assim, quem realmente mexe pode não ser reeleito. É muito porque o secretário de educação não é a melhor forma de você, né, Marrafon? É o teu desafio. Você entendeu? Então, você tem assim... você tem um estímulo para não fazer muita coisa. Os ganhos políticos, eles não vão vir no curtíssimo prazo, na lógica dos 4 anos de mandato. Então, uma boa gestão, ela vai transmitir os bons resultados para a gestão seguinte, que muitas vezes é do partido oposto, é de uma outra linha. E aí o cara pensa, as pessoas fazem essa conta, assim, pô, mas eu vou fazer um puta de um esforço, vou mudar tal... Eu só vou conseguir completar essa reforma no final do meu mandato, então só vai começar realmente a rodar no mandato seguinte. Aí vai ser o outro cara, ou a outra mulher, que vai colher os frutos. Então, quer dizer, eu vou dar de bandeja para o meu adversário político o resultado que vai vir da educação, tá? Porque diferente de vacinação, então, saúde, eu não vou me meter nessa área, mas assim, vacinação, você decidiu, vacinou, você já tem o resultado, você já está lá, as crianças estão na fila. Em educação, tem aí essa diferença de timing. E a educação, e a população, ela valoriza a educação, mas ela perdeu a confiança no poder público de realmente fazer alguma coisa para as suas crianças. Tá certo? Então, assim, a mãe, a gente acabou de completar uma pesquisa nesse sentido. A mãe, o pai, que tem o seu filho com 8 anos, ele valoriza muito a educação. Gente, nenhuma mãe... Não vamos tratar as mães como idiotas no Brasil. As mães sabem muito bem que a educação é fundamental para os seus filhos. E independentemente de classe. Só que ela sabe que o filho dela tem 8 anos agora. Ele não vai ter 8 anos daqui a 4 anos. Ele tem agora. Se ninguém fizer nada agora, o filho dela passou. Ele entrou na estatística ruim. Então, o que as famílias brasileiras mais almejam? Colocar seu filho na escola particular porque elas acham que a qualidade é melhor. Elas acham. Está errado, mas elas acham. Tá? E como que a gente consegue incidir para que isso acelere? Tem uma série de medidas, mas tem a questão do financiamento, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas a gente precisa, de novo, eu estou usando aqui o espaço de vocês fazer um pouco de apelo, mais um apelo. A gente precisa, e vocês são formadores de opinião. Vocês são as pessoas que estão construindo um novo país. Vocês são esse grupo, vocês são parte da solução do nosso país. Então, a gente precisa primeiro fortalecer essa narrativa de que a educação é central, ela é uma questão de sobrevivência do país, e a gente precisa, porque cada um de vocês estão lá nos seus partidos, vocês estão lá com as pessoas que estão criando as estratégias dos próximos mandatos. A gente precisa colocar a centralidade na educação. Também usem vocês como influenciadores do debate público, tá? Como candidatos e como não candidatos, mas também agora muito fortemente como candidatos. E, por fim, o último capítulo aqui da apresentação é... E como que a gente chega lá? Tá? Finalizo com isso. Lembra que eu falei que a gente tem as evidências? O que eu vou mostrar para vocês não é a educação que eu sonho, a perfeita, aquela que realmente a gente deveria ter no país, tá certo? O que eu vou mostrar para vocês é aquilo que a gente tem que fazer para sair do patamar que a gente está, que é muito baixo. Colocar 50, 60, 70 pontos do PISA. É isso, tá? Não tem aqui a escola que eu acho que as nossas crianças e jovens merecem. De verdade, tá certo? Então, depois a gente pode fazer uma discussão sobre isso. Eu estou simplesmente dizendo assim, o que a gente tem que fazer para a gente mudar de patamar. Aquilo que a gente precisa fazer que é emergencial. Gente, é para os próximos 4 anos. Que a gente precisa fazer urgentemente para a gente conseguir começar a dar oportunidade para essas crianças e jovens do país, a gente mudar o cenário educacional que a gente tem hoje. Tá? Então, lembram da estratégia sistêmica, 12 diretrizes, que elas têm uma evidência muito forte que a gente consegue mudar de patamar de aprendizagem, resolver a crise de aprendizagem que a gente tem no Brasil. Eu vou chamar a atenção aqui de alguns pontos. A gente tem aquilo que a gente precisa fazer. O João Marcelo vai falar sobre governança e gestão, então eu não vou me detalhar aqui. Tá? A governança na educação é uma bagunça.
né? O governo federal bate cabeça com o estadual, que bate cabeça com o municipal, tem uma bagunça que a gente precisa resolver, o João vai falar mais sobre isso, e a gestão também, tá? Eu não vou detalhar. Então, a gente precisa ter governança e gestão. A gente precisa ter um sistema de financiamento. Eu quero resumir aqui da seguinte forma. E fica também tarefa para quem quiser e quem estiver concorrendo a deputado federal. E os que se elegerem, vai ter um desafio enorme, porque o Fundeb, que é uma evolução do Fundef foi para o Fundeb, e a gente agora está entrando. A proposta que a gente está colocando já está em debate, mas vai cair no colo de vocês, porque ele expira em 2020. O atual Fundeb, se não tiver uma proposta aprovada no Congresso até 2020, o Brasil fica sem Fundeb. O que significa que o investimento por aluno mais pobre no Brasil vai ser 10.000% menor do que investimento maior. Essa é a diferença de investimento que a gente vai ter no país. Hoje é 500%. A diferença entre o maior e o menor é de 500%. Antes do Fundef era 10.000% a diferença, tá certo? É enorme isso, gente. A gente tem cidades que não têm capacidade de investimento quase nada. Elas vivem de fundo partidário, de fundo municipal. Então, o que a gente tem é uma situação em que tem cidades muito pobres com os alunos muito pobres que a gente investe muito pouco. E cidades que têm mais recursos, né? Então, quem é de Sergipe aqui? Santa Luzia do Itaí. Santa Luzia do Itaí é uma cidade pequenininha, que tem um investimento por aluno que é 1/3 da média hoje nacional. Então, a gente investe em Santa Luzia do Itaí, a gente investe R$2.000 por ano por aluno. Não é nada, não é nada. E uma cidade que tem uma mobilização social gigantesca. Que se a gente conseguisse colocar mais recursos lá, a coisa explodia. E a gente tem cidades que têm investimento de 40 mil por ano por aluno. Atualmente, no Brasil. No Brasil. Essa é a diferença que a gente tem no país. Não. A gente tem no Maranhão uma cidade que vive de recursos de minério. Tem um imposto gigantesco e consegue colocar um dinheiro grande na educação. Sem resultados. Não tem resultado. Então, o que eu quero dizer? O Fundeb, ele é um equalizador do investimento da educação. Então, ele tira essas disparidades muito grandes e ele faz com que aquilo que poderia ser 10.000% de diferença, ele faz com que seja 500% no máximo, tá certo? Qual que é a proposta? Que é muito. Qual que é a proposta que a gente está trabalhando no Congresso atualmente e que vai cair no colo de alguns de vocês? É o Fundeb Equidade. É um Fundeb que enfrenta de uma forma muito mais robusta e corajosa a questão da desigualdade educacional do Brasil. A proposta que a gente vem trabalhando é de um Fundeb que investe mais nos alunos mais pobres. A gente inverter a equação. E dentro dessa modelagem que a gente está fazendo com esse comitê técnico, é uma modelagem que prevê alguns gatilhos que você faz uma indução para melhoria de eficiência também. Então, você consegue remunerar mais municípios a partir de resultados atingidos. Porque aí você consegue 2 vias de melhoria. Uma via em que você consegue direcionar mais recursos para os alunos mais pobres e você incentiva a eficiência da gestão municipal. Então, esse aqui fica uma sugestão para vocês. A gente precisa avançar no Fundeb. O sistema de financiamento é um dos maiores indutores para a qualidade. A gente sabe, prefeito trabalha com a grana que ele tem. Se a grana está indo para um lado, ele vai para esse lado também. Então, assim, grana, sistema de justiça, Ministério Público, principalmente, Tribunal de Contas e imprensa. Aqui, informação e avaliação, isso aqui eu acho que não tem... Assim, a gente está trabalhando num sistema de devolutiva da avaliação, porque hoje, tá bom, a gente tem o monitoramento, a gente tem as avaliações, mas o professor não tem a menor ideia do que está acontecendo, né? Então, assim, se a gente quer melhorar a atuação do professor na ponta, na escola, a gente precisa fazer com que essas avaliações trabalhem a favor desse professor, que essas avaliações realmente ajudem esse professor a rever o seu planejamento e montar um sistema de trabalho na escola de formação continuada nessa direção. Mas o que mais importa está aqui. O que a gente precisa está nesse quadrinho azul. Peço desculpas que está muito pequenininho, porque depois eu vou passar mais detalhadamente, mas o que a gente precisa, basicamente, para ter esse padrão aqui de qualidade,
e sabendo que a gente já tem uma base nacional comum curricular, eu quero chamar a atenção para 2 pontos que também são pontos cruciais de um trabalho parlamentar a partir do ano que vem. Tá? 2 pontos. Quais são os 2 maiores campos de evidência que a gente tem no país para melhorar a qualidade da educação? É o óbvio. Primeira infância, muito bom. Primeira infância e professor. Quais são as 2 áreas mais abandonadas do Brasil em educação? Primeira infância e professor. Tá? Assim, primeira infância, a gente não tem uma política robusta, ampla e que realmente dá as condições para as crianças de 0 e 3 e 4 e 5, porque são estratégias diferentes, uma política nacional para garantir que criança de 0 a 3 tenha nutrição, prática esportiva, saúde, leitura, educação, cultura. Então, assim, essa política integrada de várias áreas a gente não tem no país. A criança que é pobre, ela vai ter uma infância pobre. E essa infância pobre fica empurrando essa criança para baixo o resto da vida. Então, assim, eu sonho, assim, se a gente pudesse ter uma meta de país, é ter um país que cuida bem das suas crianças, e principalmente das crianças de 0 a 3. Se a gente construir um país que batalha pelas crianças, todas as outras áreas se amarram nisso. A gente tem que produzir mercado de trabalho mais decente para as mães, a gente tem que pensar na nutrição, a gente tem que ter bibliotecas comunitárias em todos os bairros, em todas as cidades, a gente tem que ter espaços para brincar, espaço para essa criança se desenvolver, espaço para essas crianças poderem fazer esporte, que é tão importante. Então, uma política de primeira infância é aquilo que eu mais sonho hoje no país, mas de verdade, uma super política de primeira infância é o que a gente precisa, porque essa criança de 0 a 3, e que depois de 4 e 5, ela vai ingressar na escola. A pobreza não pode ser uma sentença. A gente não precisa tratar a pobreza como uma sentença. Se a gente fizer a nossa parte com uma política de primeira infância robusta no país para todas as crianças, principalmente as mais pobres, essa criança ela vai chegar tinindo na escola. Ela vai chegar, ela vai aprender, ela vai se alfabetizar, ela vai aprender pra caramba. Se a gente juntar isso, uma política de professor, política docente, para atratividade, formação inicial, formação continuada e condições de trabalho para o professor, nessas 4 dimensões. Primeira infância e professor, se a gente fizer isso nessa primeira onda dos próximos 4 anos, eu não tenho a menor dúvida que a gente muda de patamar. É o início da virada da educação. A gente começa a dar o remédio certo e não o chazinho de camomila que a gente está dando para as nossas políticas educacionais. Aí sim a gente começou a fazer papo sério. Papo reto sério. Então, vamos lá, primeira infância, professor. Aí vão vir as próximas ondas. Mas se a gente não fizer isso primeiro, o que acontece? A gente investe em áreas que ainda não tem o terreno para poder florescer. E a gente perde dinheiro. Aí a gente vira e fala assim, pô, mas tá vendo? Não adianta investir. Tá vendo como não dá resultado? Não dá resultado porque você está investindo no terreno infértil. Primeiro, a gente tem que fazer política de primeira infância e professor. Quando as crianças estiverem preparadas para estarem na escola, professor preparado, a gente começa a falar do resto. Esse é o grande desafio que a gente tem na educação brasileira. Obrigada. Então, assim, a gente tem que ter essa visão sistêmica. Isso aqui é o nosso mapa de navegação. Não significa que a gente tem que navegar por todos os lados ao mesmo tempo. Significa que a gente tem que entender que tem uma tarefa de cada tempo. A tarefa dos próximos 4 anos é primeira infância e professor. E aí fica aqui só uma lista do que a gente precisa. Tem aquilo, claro, que o mesmo Fundeb, a gente também está criando a modelagem para que dentro do Fundeb o salário de professor seja melhor, que a gente consiga melhorar a condição de trabalho, mas isso aqui é quase que uma lista do que a gente precisa fazer no Brasil. E eu quero insistir nesse ponto, porque eu sonho com uma educação que vai além disso aqui, gente. Claro que eu quero uma escola muito mais interessante. Eu quero uma escola em que os professores deem outro tipo de aula. Uma escola que prepare para um futuro que a gente nem sabe qual que é. Acho que nunca na história a gente teve tanta falta de visão do que vai ser daqui a 20 anos. A gente não sabe direito o que vai ser. Eu quero muito mais do que isso. Mas é que isso aqui é o que a gente precisa fazer de uma forma emergencial. Isso aqui é o remédio rápido que a gente precisa fazer para poder melhorar e mudar de patamar. O que não pode a gente ficar
criando milhões de teorias, assim, eu digo quase que num desabafo para vocês, assim, a área da educação tem um monte de encontros, seminários, conferências. Cara, eu estou cansada de ficar discutindo, a gente não consegue implementar aquilo que a gente já sabe que tem que fazer. Então, se a gente já sabe que tem que fazer, vamos fazer, e depois a gente faz os seminários para discutir o resultado. Mas, assim, acho que a gente precisa realmente enfrentar essa agenda colocando prioridade para a educação. Ela não é só importante, ela é vital. Ela é uma questão de sobrevivência para as nossas crianças e para o nosso país. E é a tarefa dessa nossa geração. Assim, acho que a gente não tem nem como escapar disso. Eu queria que vocês fizessem parte dessa luta aí, que não é fácil. Muito obrigada. Priscila, a primeira pergunta que a gente tem aqui, mais votada, é da Marina Elô. Marina, levanta a mão, por gentileza. É a mais votada. Por que não avaliamos os professores no Brasil? Boa pergunta. Então, eu acho que a gente vai passar a avaliar. Eu acho que é uma tendência irreversível, assim. Não avaliar para fazer caça às bruxas, porque eu acho que a gente acabou criando uma ideia de que avaliar é encontrar os piores, porque de fato a gente vive, e a gente precisa ter consciência dos nossos momentos. A gente vive uma certa obsessão por accountability, né? Então, se a gente precisa ter accountability, a gente precisa saber o que está acontecendo. E muitas redes usaram isso para poder fazer aquilo que não dá resultado nenhum. Eu também escuto muito assim, a gente tem que mandar embora os professores ruins. Gente, não tem fila de professor bom para ocupar aquele espaço. Melhor formar esse professor, certo? Não tem. Então, existe uma certa resistência de avaliar professor, porque eu acho que a gente olha do ângulo errado. A gente tem que passar a olhar a avaliação do ângulo certo, que é o seguinte: professor, eu vou te avaliar, porque eu preciso entender que formação continuada eu preciso te dar. Porque hoje, gente, nada contra, adoro o Cortella, adoro o Celso Antunes, esse povo todo. Mas, assim, formação de rede é assim, bota um monte de professor, que nem estão fazendo aqui, viu? Até comigo. Bota um monte de professor no auditório, aí bota um cara, assim, bem bacana para falar, bota o Wellington lá para poder falar, o pessoal sai de lá super animado, chega no dia seguinte, não muda nada. Por quê? Porque a gente não conseguiu fazer a formação de professor para aquilo que aquele professor precisa. E formação de professor continuada tem que ser na escola com coordenador pedagógico. A gente depois pode conversar sobre isso assim, mais detalhadamente o que precisa fazer. Mas para isso eu preciso avaliar. Eu preciso avaliar para saber se a Maria, o Pedro, o João, assim, onde que eles estão tendo dificuldade para poder... Agora, qual que é o risco, Marina? Assim, eu não faria isso com qualquer governo, assim, abrindo o coração de novo. Assim, eu não faria isso em qualquer governo. Acho que tem que ser um governo responsável, que vai usar a avaliação como uma avaliação formativa, uma avaliação com o objetivo de formar e apoiar e ajudar o professor. Se for num outro extremo do espectro, se for uma avaliação para fazer caça às bruxas, eu sou completamente contra. Então, assim, eu acho que é uma estratégia que ela pode ter usos muito diferentes dependendo das características daquela gestão, daquele governo. Então, assim, em tese, eu sou favorável. Eu acho que a tendência é que a gente vá caminhar para isso. Acho difícil que a gente não chegue nesse ponto, porque é importante, para a gente realmente melhorar a política docente, a gente precisa avaliar professor, porque eu preciso... E o que é avaliar professor, basicamente? Assim, não é botar fazer prova. É algo que tem uma resistência enorme, mas que a gente aprendeu que existe uma resistência inicial, mas depois passa, e eles passam a adorar, que é observação de sala de aula. Que é você ter uma pessoa que observa a tua aula e que depois vai te dar um feedback. Vai dizer, olha, Priscila, naquela hora, você perdeu teus alunos naquela hora. Ou você viu que tinha um menino lá no fundo, levantando a mão, e você não olhou para ele. Você só está olhando para os da primeira fileira, que é muito comum. Você está dando aula só para os melhores. Você não está conseguindo olhar os meninos lá do fundo. É esse tipo de feedback que ajuda o professor a melhorar. E não é... Então, assim, avaliação, só para concluir, talvez eu tenha sido meio confusa, mas... A avaliação não significa fazer a avaliação de larga escala para todos os professores, não é prova. É para qualificar, é mais observação de sala de aula, que eu acredito, para fazer um processo de melhoria constante dos professores que estão já em sala de aula. Priscila, em nome do Renova, eu queria te agradecer. Muito obrigado. Uma salva de palmas para a Priscila. Eu que agradeço.
Eu quero agradecer. Na verdade, eu que quero agradecer vocês. Sim, eu tenho uma esperança enorme, não é papo furado, assim, eu tenho uma esperança enorme em vocês mesmos. Assim, acho que o que a gente conseguir de eleição, né, de eleger gente daqui e colocar de pé um outro projeto de país, acho que a gente consegue botar, assim, entrar num novo rumo. Então, eu que quero agradecer vocês por estarem aqui, por estarem se dispondo a fazer um trabalho público pelo Brasil, que não é qualquer um, tem mais gente reclamando do que fazendo, então eu que quero agradecer, minhas palmas são para vocês. Obrigada.